Vamos ao estudo de hoje, falar acerca do sacrifício que está lá em Gênesis 22, né? Muito conhecido por todos. O sacrifício de Isaac, filho de Abraão. Vamos lá. Esse é um dos capítulos mais notáveis da Bíblia. É a primeira vez que um sacrifício humano é mencionado. E nele se vê uma figura do sacrifício realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a sua própria vida em resgate, não só dos bons, bem como dos ruins, ou seja, isto é, de todos. Essa é a quarta e última vez que Deus pôs Abraão à prova, obrigando-o a separar-se de pessoas que lhe eram caras. Pelo fato exatamente de ser o seu próprio filho, mais difícil. A primeira prova foi ele ter que sair da sua parentela, como nós podemos perceber em Gênesis 12, 1, Mateus 10, 34, 39, 2 Coríntios 6, 14, 18. E a segunda, a separação do sobrinho Ló, que era bem achegado a ele, seu companheiro na fé. Está lá em Gênesis 13 e 2 Pedro 2, 7 fala alguma coisa. Depois então seu filho, através da escrava Agar, Ismael. Gênesis 17, 18, 21, 9, 12 e Gálatas também menciona 4, 30. E agora, portanto, Isaac, seu filho único, com aquela que ele amava, com Sara, que deu à luz, milagre de Deus. Que é falado inclusive lá em Hebreus 11, 17, 18 também. Assim como Deus pôs à prova a Abraão, também a nossa fé ele põe à prova. A nossa paciência, resultando em perseverança, como está lá em Tiago 2, 1, capítulo 1, versículo 2 ao 12, e também em Deuteronômio 8, 2. Todavia Deus a ninguém tenta para o mal, como diz Tiago 1, 13. O que nos faz indagar, por que então ele mandou Abraão sacrificar seu próprio filho? Deus queria que Abraão provasse a sua fé. Se cresce na sua palavra, de que através de Isaac ele iria dar-lhe uma grande descendência, ele não temeria obedecê-lo, sacrificando Isaac se assim fosse ordenado. Mas Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e onde também figuradamente o recobrou. Hebreus 11, 17, 19. É claro que Deus, em sua onisciência, sabia de antemão que Isaac não seria morto, porque ele ia intervir. Abraão, portanto, não hesitou, levantou-se de madrugada, preparou o que precisava e rumou para o lugar que Deus havia determinado, com Isaac e 2 dos seus servos. Entre o capítulo 21, quando Isaac nasceu, e 23, quando Sara morreu, existe um intervalo de 37 anos. Isaac já era bem forte nessa ocasião, pois carregou um fardo pesado, contendo a lenha para o sacrifício. Versículo 6. Logo já teria passado da adolescência, possivelmente tendo até uns 30 anos de idade. O templo de Salomão foi edificado no Monte Moriá, quando está escrito em 2 Crônicas 3:1, perto do lugar chamado Gólgota, onde séculos mais tarde Cristo foi crucificado, João 19:17. Fica a uns 800 quilômetros de Berseba, ou 3 dias de viagem para Abraão e sua pequena comitiva. O holocausto era o sacrifício de animais, usado até a introdução da lei mosaica, e era uma figura da morte vicária de Cristo. Ao terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então tomou a lenha e pôs sobre Isaac, levando ele o próprio fogo, figura do julgamento, e o cutelo, no simbolismo do castigo e sacrifício. Tal era a sua fé que Isaac voltaria com ele. Ele disse aos 2 servos: voltaremos para junto de vós. Isaac estranhou que não estavam levando o cordeiro para o sacrifício. E ao perguntar ao seu pai onde ele estava, Abraão deu uma resposta profética: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Nessa ocasião, Deus lhe proveu um carneiro,
O Cordeiro veio quase 2000 anos mais tarde, em João 1:29, quando João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A obediência de Isaac, forte como era, permitindo que seu pai, um velhinho centenário, o amarrasse para sacrificá-lo, é impressionante. Da mesma forma, Cristo foi obediente até a morte, tendo dito: não se faça a minha vontade, e sim a tua, como está descrito em Lucas 22:42. Abraão também foi obediente, tendo preparado tudo, tomando o cutelo para imolar o filho. Nesse instante, o anjo do Senhor impediu que ele fizesse tal loucura, bradando-lhe do céu que não ferisse Isaque, pois já dera suficiente prova do seu temor reverencial a Deus. Deus impediu que Abraão imolasse seu filho, porque isso seria pecado contra o próprio, como está em Gênesis 9:5-6. Mas ele não propôs seu próprio filho, entregando-o por todos nós, como está em Romanos 8:32. O carneiro que Abraão encontrou no local e sacrificou no lugar de Isaque ilustra o sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus, João 1:29. Abraão então chegou àquele lugar e o Senhor proverá, passando então a se dizer: no monte do Senhor se proverá, o que foi cumprido rigorosamente com a crucificação de Cristo naquele mesmo lugar. Em consequência dessa prova de fidelidade, o anjo do Senhor renovou a sua promessa, desta vez jurando pela primeira vez, como Abraão havia jurado a Abimeleque, e aumentando sua amplitude implicitamente, referindo-se a Jesus Cristo, quando prometeu que em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, como está lá em Gálatas 3:6. Abraão creu na palavra de Deus e foi obediente ao ponto de provar a todos os que testemunharam suas ações, inclusive nós que hoje lemos a Bíblia, que ele sacrificaria seu filho amado, Isaque, se Deus assim o requeresse. Abraão foi justificado pela fé, mas teve que provar que tinha essa fé. Esse capítulo termina com uma notícia dada a Abraão sobre os filhos e netos de seu irmão Naor, que teve através de sua esposa e sobrinha Milca. Está em Gênesis 11:27-29. Também sobrinha de Abraão, bem como 3 filhos que teve de sua concubina Reumá. Dessa família, tanto Isaac como Jacó tomaram suas esposas mais tarde, como a gente percebe ver está descrito na Bíblia Sagrada em Gênesis. Então, meus caros, a importância da obediência, a importância de nós sermos submissos à vontade do Senhor até o fim, como eu bem disse. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de tudo quanto é tipo de problema, de tudo quanto é tipo de tribulação. Assim como Abraão, ele expressou a sua fé quando diz que Deus proverá, nós também devemos fazer a mesma coisa, prosseguir, marchar, mesmo estando difícil a caminhada, mesmo a cruz sendo pesada, crendo na promessa de Deus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Ele jamais deixa um dos seus desamparados. Mesmo que uma mãe abandone seu filho, Deus jamais nos abandonará. Está contemplando tudo. Vamos crer. Assim como Jesus disse que é necessário nós renunciarmos o eu, carregarmos a cruz de cada dia e seguir a Ele. Isso é ter fé. E por meio dessa fé, nós seremos mais cedo ou mais tarde justificados. Que tenhamos essa crença. Abraão foi conhecido como o pai da fé justamente por conta disso, por ter vencido esses 4 desafios que já nós dissemos aí no início dessa explanação. O primeiro foi deixar a sua família, viver em tendas, seguir o mandamento de Deus, ir para onde, e o local, e o lugar que Deus quiser, ou quisera. Depois o separamento, a separação, melhor dizendo, do seu sobrinho querido, estimado Ló. E o interessante é que
Ló escolheu as campinas do Jordão, que mais tarde fora queimada, destruída, porque era Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, onde que ele foi, prosperou, porque Deus era com ele. Onde que o homem e a mulher de Deus vai, e quando ele obedece de fato a Deus, tudo prospera. Assim como Deus prosperou a vida de José do Egito. Depois, então, tem que separar do filho Ismael, que era o filho de uma escrava, pelo fato de sua esposa, Sara, que outrora era chamada Sarai, depois teve seu nome mudado para Sara, porque justamente Sarou abriu a sua madre e pôde ter então o filho, cumprindo a promessa do Senhor que lhe daria, né? Nessa época não dava filhos, era estéril, então pegou-se, se valeu, né? Daquilo que na época podia arranjar um filho de outra mulher, né? Isso já até implica a adoção, de crianças. Isso não tem pecado algum. Inclusive até se for feito inseminação artificial e colocado exatamente o sêmen, podendo também isso ocorrer em outra pessoa, dentro da barriga de aluguel. E então agora o filho dele, legítimo da promessa, de Sara, de Sarai que virou Sara, de Abraão que virou Abraão, né? O nome dele outrora é Abrão, depois virou Abraão e abriu. Deus cumpriu as promessas com Abraão, né? A sua descendência e tudo mais. O necessário foi o desprendimento de tudo aquilo que ele julgava que era correto, de tudo aquilo que era difícil para ele, né? Como é que os dias de nós separados, nossos familiares, nos desapegarmos das coisas materiais e de outras coisas mais, do conforto. Mas lembramos que tudo é passageiro. Por mais que nós não queremos nos separar, uma hora isso vai ocorrer pela lei natural que nós estamos submetidos à morte. Uma hora a morte toma nós desse mundo. Claro, permissão de Deus. Uma hora nós vamos ter que desapegar de tudo, de família, de tudo. Haverá separação total. Então, isso é mesquinharia. Isso é tolice. Você querer se apegar com as coisas dessa vida. Sendo que é pecado também, porque em algumas situações de avareza, você com amor ao dinheiro, você com amor aos bens materiais. Jesus disse para nós acumular tesouros nos céus e não na terra. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que viver como um mendigo maltrapilho. Não. Eu estou falando do amor, do apego às coisas. Então tem que se desapegar para ter a bênção de Deus, tanto aqui nessa vida e na futura, com a vida eterna. E o exemplo de Abraão é esse, de perseverança, de fé, de esperança, de não cochear de Deus pensamentos, de não ficar em cima do muro, de agir. Deus mandou assim, é assim, pronto. Eu creio que eu vou ter o milagre. Eu creio que pelo invisível eu vou ter o visível. É isso, meus caros. Que Deus possa falar nesse sentido e que você mude. Você que está aí muito parado, estagnado, no conformismo das coisas, achando que Deus vai lhe contemplar dessa maneira, que as bênçãos vão cair do céu, que você vai ser próximo do nada. Não, é necessário o quê? Desprendimento, é necessário o quê? Esforço e bom ânimo para que Deus esteja contigo. É necessário você se mover, porque sem ação não há o agir de Deus. Sem você chegar a Deus, Deus não tem como ele responder a você. Mas o chegar a Deus, leia-se, não é só aquilo que se configurou como o certo, por intermédio do mundo espiritual. É claro que é essencial. Eu estou querendo falar no sentido material da coisa ser próspero. É necessário fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer. Agora, no mundo espiritual,
ou em coisas que são para nós impossíveis, como era o caso aqui de Isaac e o seu pai Abraão, que Isaac ia ser sacrificado, Deus interviu. Houve a operação de Deus, operando Deus que impedirá. Se Abraão recuasse, com certeza Deus não ia se intervir e até possivelmente tomar o seu filho. Você tem amor ao seu filho, você se apega a ele, então eu vou tirar ele. Eu vou tirar. Porque Deus tem o poder de dar a vida, de tirar a vida e de retorná-la, de dá-la novamente, no sentido de ressuscitar. Ele é poderoso. Então, pela fé de Abraão, Deus o abençoou. E que tenhamos essa fé. Na fé de Abraão, eu fiz o meu estudo, na pedra angular eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que não vai... Tem um hino, corinho? Então, tenhamos a fé de Abraão para sermos abençoados em todos os âmbitos da nossa vida. Que Deus faça compreender melhor essa verdade, que você desapegue das coisas e creia no invisível e creia nas promessas do Senhor, fazendo, não ficando parado, ok? E esse foi o Conhecendo Melhor a Bíblia do dia de hoje.